Hello, povo bonito, meu nome é Christopher. Nas redes sociais eu me apresento como Dr. Chris. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E como todo advogado que está na internet, atendemos em todo o Brasil por conta do processo eletrônico e também das audiências online. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, basta mandar uma mensagem no meu Instagram, que é dr.cris.adv, inclusive para agendar consultas. Vamos falar agora essa live só de um tema. Eu vou tirar a dúvida de vocês e vou falar de pensão alimentícia, né? É o tema que vocês mais gostam. E esta live vai ficar gravada. Então comportem-se, sabe? Comportem-se porque vai deixar gravada. E vamos começar a vaca fria. Vaca fria é uma expressão aqui de Minas Gerais que quer dizer que... Vamos ao assunto principal. Pensão alimentícia é uma obrigação legal. Se alguém faz filho em alguém, não importa o tipo de relacionamento, vai pagar pensão alimentícia. Por exemplo, engravidei uma garota de programa, tenho que pagar pensão alimentícia? Tem. Engravidei uma mulher casada, tenho que pagar pensão alimentícia? Tem. Então já desses dois exemplos mais radicais, para falar que todos os outros casos também tem. Você é pai, você vai pagar pensão alimentícia. Sobre alimentos gravídicos. O que é alimentos gravídicos? O feto vai receber pensão? Não. O feto não recebe pensão. Gravídicos da mulher grávida. Então aquela mulher grávida que precisa, e toda mulher grávida precisa, de alimentação melhorada, marcar os exames, ir ao médico, comprar remédio, todas essas coisas podem e devem ser custeadas com a ajuda do suposto pai da criança. Por que suposto? Porque a criança não nasceu, ainda não foi feito DNA. Então precisa de DNA para entrar com a ação de alimentos gravídicos? Não precisa de DNA. Basta você comprovar indícios que a pessoa é o pai, tá? Um alerta para as mulheres aí que não estão com muita boa fé. Aponta o pai verdadeiro, porque não dá para devolver o dinheiro que pagou da pensão, não, se ele não for o pai. Mas, depois que ele fizer o DNA, né? Depois que a criança nascer. E sim, eu sei que dá para fazer no útero ainda o DNA, mas pode causar risco para advogado, o juiz talvez não permita. Então, é mais... Para advogada não, para grávida. Então é mais feito na época depois que nasce. Aí, não é o pai. Esse pai que pagou a pensão não vai ter o dinheiro da pensão de volta, mas ele pode entrar com uma ação de indenização de danos morais contra essa mãe que apontou essa pessoa sendo suposto pai, tá? Muito cuidado, viu, mulheres? Não escolhe as pessoas ao seu bel prazer, não. Você tem a certeza que aquele cara é o pai mesmo. Aí entra sem dó com a ação de alimentos gravídicos. Aí você já tá... Você não é grávida mais. Gente, muito obrigado às pessoas que estão curtindo essa live. Escreve aí embaixo de onde vocês estão. E essa live, o tema é só pensão alimentícia, tá? Aí, agora tá. Já não é grávida mais. Nasceu criança. Automaticamente, a pensão de alimentos gravídicos foi convertido para pensão para criança. Pensão da criança. Mas tá pouco. A criança nasceu, agora gasto com fralda. Antes, e leite NAN, e hipogloss, e Bepantol, caro pra caramba. É verdade. É verdade. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai entrar com uma ação revisional de alimentos. Outra ação, advogado de novo. Nesse meu perfil, eu repito muito uma frase. Imaginação não tem limite, realidade tem limite. Sim, procura um advogado da sua confiança, sabe? Pra gente fazer uma revisional de alimentos que seja justa. Porque a ideia aqui não é prejudicar a outra parte. Pede o máximo que conseguir. Não é isso. A ideia aqui é ser justo. Eu tenho, num link que eu vou disponibilizar nessa live, em todas as plataformas, um e-book, que tem algumas videoaulas e umas coisas que vocês utilizarem, que é Pensão Justa, que chama. O nome é bastante sugestivo. Serve tanto para colegas advogados e tanto para pessoas que vão requerer a pensão alimentícia, para macetes, técnicas, para requerer uma pensão justa. Notadamente para comprovar alimento, transporte, lazer, vestuário, saúde, educação, moradia e outra coisa como babá, por exemplo. É claro, colegas advogados, que a linguagem é voltada para o público final, mas serve para vocês também, mudado as coisas que têm que ser mudadas. Então,
eu tenho um acordo verbal e a pessoa parou de pagar. Eu posso cobrar judicialmente? Pode. Nossa, mas eu jurava que não podia. Pode, mas é mais complicado. Porque você não vai entrar com uma ação utilizando a lei de alimentos. Você vai utilizar uma ação chamada ação de restituição. Que é como se fosse restituir os valores gastos por você, que está pagando a pensão sozinha. E ficou meses e meses sem receber a ajuda da outra pessoa. Se não tem uma sentença estipulando. Porque se tem uma sentença estipulando, você vai entrar com uma ação muito mais segura do que essa ação de restituição. Porque o futuro dessa ação de restituição pode ser incerto. Se você tiver poucas provas. Agora, a ação de alimentos, como o meu sócio falava, é caixão em vela preta. Significa que você entrou, você vai ganhar. Agora, talvez a pessoa não tenha dinheiro para pagar, mas se tiver, você vai ganhar a ação. Não existe causa ganha no direito não, mas essa é muito provável que você vai ganhar, se a pessoa tiver dinheiro, né? Sem dinheiro não tem jeito de cobrar uma pessoa que não tem dinheiro. Como é que a gente entra com essa ação de alimentos? Né? Advogado ou defensor público. Não vai no Ministério Público não, são coisas diferentes, tá? Se você tiver a oportunidade de contratar um advogado particular, contrate. Pode ser que ele te... Agora, do advogado particular, cobre feedback. Porque senão você iria na Defensoria Pública, né? Porque a Defensoria Pública não consegue dar o feedback para você da mesma forma que um advogado particular consegue. Mas meu advogado não me dá feedback nunca. Me bloqueou, nem me responde. Infelizmente você escolheu mal. Mas como é que eu sabia? Você sabe fazendo uma consulta com o advogado. Se você contratou um advogado, qual que é o preço dessa ação? Gostei, vou fazer com você? Você fez errado. A gente não faz uma cirurgia cardíaca sem se consultar antes. Ou uma cirurgia de estética sem se consultar antes. A gente não entra num consultório de cirurgião plástico e fala para ele, melhora a minha cara. Não. Você faz exames, você faz uma consulta prévia. Não seja diferente com o advogado não, tá? Principalmente em direito de família. Talvez em outras áreas até dê. Mas em direito de família não dá não. É um tiro no pé você entrar com a ação sem se consultar antes. Não tenho dinheiro para pagar advogado particular, mas talvez tenha dinheiro para se consultar. E aproveita que dá para fazer a consulta online, em qualquer lugar do Brasil, por videochamada. Então, é uma coisa que eu recomendo bastante, tá? Por quê? Quando a gente vai entrar com uma ação de alimentos, a gente tem que comprovar 8 coisas. Alimento, transporte, lazer, vestuário, saúde, educação, moradia e outro. E ter bastante bom senso de saber que se a pessoa não conseguir pagar, não vai dar para custear essas 8 coisas. Mas você tem que comprovar essas 8 coisas. Exatamente para fazer o juiz cada vez mais subir o valor a ser cobrado. Porque se você não prova nem isso, se você tira um valor da sua cabeça e coloca, pede para o advogado, coloca 2 salários mínimos aí. É estranho, né? A única coisa que você conseguiria comprovar de plano é quanto que a sua criança gasta e você não fez isso. Eu acho um serviço meio mal feito. E a gente vê por aí, quando entram com uma ação sem colocar essa alimento, transporte, lazer, vestuário, saúde, educação, moradia outro. Mais uma vez, se você vai entrar com uma ação dessa, considere fazer uma consulta. Não tem dinheiro consulta? Considere acessar o link que eu vou deixar aqui abaixo sobre pensão justa, tá? Tá. Aí, como é que é o processo de pensão alimentícia? A maior dificuldade do processo alimentício... Perdoe, eu tô com sinusite. A maior dificuldade de um processo que versa sobre estipulação de valor de pensão alimentícia é comprovar a possibilidade de pagamento. Cá entre nós, a necessidade do ser humano, enquanto tiver dinheiro, existe necessidade. Responde aí, você tem necessidade de passar férias lá nas Ilhas Maldivas? Não tem nenhum que vai falar assim, não. Responde aí, sim, claro que você tem necessidade. Todo ser humano tem. De passar férias de 3 meses diretos. Tenho. Possibilidade que a gente não tem, né? Talvez você tenha possibilidade de passar 3 meses de férias. Eu preciso trabalhar. Não dá para ficar 3 meses sem trabalhar. Então, o mais difícil numa ação, e é difícil para os juízes também, e aí você fala assim, a justiça é muito injusta. Não. Porque a gente não conseguiu comprovar a possibilidade de pagamento dentro do processo. Existem vários macetes de se comprovar a possibilidade de pagamento dentro do processo, que são as famosas provas de ostentação. Ah, mas o meu ex não fica andando de jatinho, ele nem tem jatinho. Mas prova de ostentação depende da classe social de cada pessoa. Para algumas pessoas, ostentar é comprar um relógio que custa 40 mil reais. E para outras pessoas, ostentar é tão somente ir no bar todo dia. Ah, um dia uma mãe mandou uma mensagem desaforada para mim. Nossa, mas vocês, advogados, ficam falando
o homem não pode nem ir num barzinho no final de semana que é considerado prova de ostentação. Eu falei, pode ir, desde que pague a pensão primeiro. A necessidade primeiro, a prioridade é a pensão alimentícia. Tanto que dá cadeia o não pagamento de pensão alimentícia. Depois que ele pagar, você pode vir lacrar aqui comigo, achando absurdo. Lembrando que mulher também pode pagar pensão alimentícia, tá? Caso a criança more com o pai. Um dia um colega advogado falou assim, perdoe-me discordar. A pensão alimentícia não é paga assim, não. A pensão alimentícia não é paga onde a criança está no lar de referência. É paga quem gasta mais. Não, não é. É no lar de referência, sim. E porque o lar de referência sempre vai gastar mais. Eu, nesses anos todos de advocacia, 18 anos, eu não vi um caso que a pensão era paga para uma pessoa que não está com o lar de referência da criança. Paga por ela, né? A criança mora comigo e eu que pago pensão? Nunca vi isso. Nunca vi isso. Não faz sentido lógico, inclusive. E nem está na lei. As decisões provisórias, elas têm que ser cumpridas antes da audiência? Sim. A decisão provisória é cumprida na data de intimação. Muitas mulheres ficam indignadas, falam, decidiu provisórios, mas isso recai muito em homens, decisão provisórias, sem escutar a parte. São as decisões liminares, as inaudita altera pars, que não foi escutada a outra parte. Vou te dar um exemplo, você fala, é mesmo. Sabe qual que é? Quando fixa a pensão provisória e já faz o débito em folha, porque ele era CLT, e sabia-se o endereço e todo o RH, tudo da empresa onde a pessoa trabalhava. Aí, o próximo mês, ele nem foi citado ainda, mas já vai cair a pensão lá. Nem sabia que eu estou sendo processado, nem me escutou. É assim que funciona. Acho injusto, abrace uma árvore. Está na lei. Então não adianta a gente discutir. A gente pode votar em outros políticos. Mas meu canal é um canal jurídico, não é um canal sobre o que a gente acha justo e injusto. É uma coisa, eu falo que está na lei. De uma forma lúdica, de brincadeira, mas eu falo que está na lei. Qual que é o artigo de lei? Isso eu faço em consulta. É muito difícil ficar procurando artigo de lei aqui, porque eu não sou obrigado, eu não sou pastor, né? É pastor que fica decorando versículo, né? Eu não decoro artigo de lei, não. Eu sei o que passa o número de artigo de lei. Alguns eu até decoro, sim. Então, se a pessoa não paga a pensão provisória, que foi definido lá, a gente pode entrar com cumprimento de decisão. E eu usei a palavra decisão com bastante propriedade. Eu não falei cumprimento de sentença. Sentença é o final do processo, é a martelada do juiz. Mas as decisões interlocutórias, aquelas que são feitas no decorrer dos processos, por exemplo, fixando o valor da pensão provisória, você pode entrar com cumprimento de decisão, pedindo prisão pelo não cumprimento, tá? Então fala aí com o seu advogado ou defensor público ou contrate um advogado para entrar com esse cumprimento de decisão. Quantos dias a gente precisa esperar para entrar com cumprimento de decisão ou cumprimento de sentença? Eu posso colocar tanto cumprimento de decisão, que é aquela decisão provisória, tanto com cumprimento de sentença, que é a decisão final, a sentença, no mesmo balaio, porque a solução é a mesma, a petição é a mesma, só muda o nome. Uma é cumprimento de decisão e a outra é cumprimento de sentença. Só muda o nome, o recheio dela é igual. Qual que é o recheio? Houve uma ordem judicial. Essa ordem foi provisória? Foi. Ok. Essa ordem foi definitiva? Foi. Ok. Acabou aí a diferença entre elas. O resto é tudo igual. Você vai fazer o cumprimento de decisão ou sentença. A partir de que dia você pode entrar? A partir de o dia seguinte. Vamos supor que a pensão é fixada a ser paga todo dia 10. Perdão. Dia 11 já pode entrar com cumprimento de decisão. Uai, um dia só? O meu advogado falou para eu esperar 3 meses. Eu já escutei um tal de 3 meses. Vamos lá? Esse 3 meses, pessoal, é o seguinte. É só por uma questão de o que você pode pedir. 3 meses para trás, dia hoje que a gente está no dia X, há 3 meses para trás você pode pedir a prisão pelo pagamento. Vamos supor que a sua pensão é R$300. Então você vai poder cobrar 3 meses, 300, R$900 com o cumprimento de sentença ou decisão. Para trás. E as parcelas subsequentes no decorrer do processo. Você pagou aqui 900, está cobrando R$900 e as parcelas subsequentes no decorrer do processo, que não vão sendo pagas. Então, uma ótima orientação para o advogado da outra parte que não está pagando pensão, eu falei, paga essa pensão, que a conta aqui é causa perdida, tá? É gestão de prejuízo, é caixão em vela preta. Paga essa pensão que você vai para cadeia. Ou então comprove que não tem dinheiro de pagar. Vai comprovar, não é falar, juiz, eu não tenho dinheiro, olha minhas roupas, não. Isso não faz prova, não. Você vai ter que abrir a sua vida financeira. Aí você não vai para cadeia. Mas mais de 3 meses para trás. Aí você vai cobrar pelo rito da penhora.
Penhora é constrição patrimonial. Mas você sabe aqui no meu perfil que eu não fico falando palavras complicadas aqui. Eu falo coisa pra você entender. Gente, penhorar é o juiz fala assim: você não tá pagando pensão, não? Não. Você tem moto, né? Tenho. Essa moto não é mais sua, não, tá? Vou vender essa moto e pagar a pensão. Não é só moto, não, tá, gente? É bloqueio de dinheiro, é bloqueio de moto, é bloqueio de casa. Não existe bem de família em relação à pensão alimentícia, tá? É isso. A pessoa não tem dinheiro, não tem onde cair morto, vai ficar por isso mesmo. Vai protestar o título lá no cartório, para a pessoa não conseguir empréstimo. Pode ter a carteira de habilitação de motorista suspendida, mas a verdade é que você ganhou o processo e não vai levar. Se a pessoa não tiver dinheiro, não vai levar. Mas também, cá entre nós, se você sabia que a pessoa era um pé rapado, para que você vai esperar tantos meses? Entra logo com esse cumprimento de decisão. A partir de que dia? A partir do segundo dia do não pagamento. Ah, então beleza, entendi. Vou contratar você, doutor Cris. Aí eu falo para você na consulta. Vamos esperar alguns meses? Uai, tô entendendo não? Aqui você fala para entrar no dia seguinte, agora você fala para esperar um mês? É, porque no seu caso, o valor que você vai pagar para o advogado, as custas processuais para movimentar o judiciário, vai ser mais caro que o valor da pensão que você vai receber. Deixa juntar mais, até mais de 3 meses. Mas agora não, já tem uns 6 meses que o STJ fez uma coisa muito boa. STJ é o Superior Tribunal de Justiça. Essa coisa muito boa é no seguinte sentido. Antes a gente tinha que entrar com 2 ações. 2 audiências, 2 custas processuais se você não tivesse justiça gratuita, 2 honorários de sucumbência se você não tivesse justiça gratuita, e o honorário de sucumbência é um valor que você paga para o advogado da parte, caso você perca a ação, ou perca parcialmente a ação. 2 oportunidades de recurso, isso era muito ruim. Mas agora a gente pode entrar tanto com a ação do rito da prisão e do rito da penhora no mesmo processo. Olha que maravilha. Aí você fala assim, doutor juiz, ele está devendo R$900, que compreende os 3 meses para trás, mais as parcelas subsequentes no decorrer da ação, que a pessoa não pagar, e está devendo mais R$10 mil de pensão que não pagou no passado. Legal, né? Eu achei muito legal. E agora eu já tenho 17 minutos. Ah, tá. Então, ó, já falei de cobrança de pensão se você não tem a sentença determinando. Vou falar de revisional de alimentos. Revisional de alimentos, pessoal. Seguinte. Advogado só dá pensão de quase 5 mil. Não entendi o comentário. A revisional de alimentos fala o que o nome está falando. Rever o valor da pensão. A criança cresce. Você descobre um problema que não tinha antes. Qual o problema? Ah, minha criança tem dificuldade de aprendizado. Vou precisar colocar numa escolinha muito complicada. Ou ela é autista. Vou precisar de educação especializada. Só de 2 salários mínimos aqui, só para a escolinha. Aí, pessoal, você pode entrar com uma ação revisional de alimentos. Porque você tem provas que a situação da sua criança mudou. Ah, com quanto tempo eu posso entrar com uma revisional de alimentos? Eu vou dar um exemplo radical. Vamos supor que hoje você tem a sua sentença de alimentos. Bate na madeira, acontece algum acidente com a sua criança no dia seguinte da sentença, que ela vai precisar ficar internada no hospital por vários anos. Trágico, né? Estou dando esse exemplo radical. No dia seguinte, você pode entrar com uma ação revisional, dada essa nova característica. Então, o que importa aqui pra gente não é o tempo que foi dada a sentença, mas as novas provas que os gastos da sua criança aumentaram. Tá bom? É isso que você tem que focar. Mais uma vez, não entra com uma ação sem saber fazer a planilha. Muitas vezes, e você pode estar pela Defensoria Pública, tem defensor que é mais atencioso, que explica como é que você faz as provas de alimentos. Mas alguns não. Considere você clicar no link que eu vou colocar aqui abaixo, tá? Se não der para clicar, copia e cola, ou então digita no seu navegador para ter acesso a lá. Que você vai acessar o valor, você vai acessar pensão justa. Para você calcular, para você saber calcular e comprovar a necessidade da sua criança. A única coisa que a gente consegue fazer prova. E o exemplo que eu gosto de dar é: só você que sabe o tanto de danoninho que a sua criança consome. O juiz não sabe, o advogado da outra parte não sabe, talvez o genitor ausente não sabe também. E eu falo genitor, mas pode ser genitora também, porque pode ser a mãe que paga a pensão e ela que está faltando com essa responsabilidade. Tá? Eu gostei dessa pergunta. E se a mãe não compartilha os gastos? Não dá para cobrar
Vamos supor que na sua pensão, na sua sentença, está lá definido. Metade das despesas com saúde, educação, vestuário vão ser divididas também pelas pessoas à medida que foi comprando. E outras despesas extras, todas divididas pela 50% para cada um. O não pagamento dessas despesas extras já cabe cumprimento de sentença com pedido de prisão, tá? O pagamento a menor, o pagamento parcelado, tudo cabe cumprimento de sentença com pedido de prisão. Entretanto, sempre recomendo consultar com o advogado, porque não é sempre que vale a pena entrar. Ah, tá pagando há uns 3 meses alguns valores a mais, nunca reajustou, tá pagando atrasado, tá pagando parcelado. Aí é uma estratégia que você tem que ter. Não é uma ação judicial, não, porque a gente só tem uma ação judicial que é um tiro de canhão, que é o cumprimento de sentença com rito de prisão. Eu quero entrar com essa, porque eu quero ver a cadeia, sangue, mas talvez financeiramente não vale a pena. Talvez o valor que você pague para o advogado seja muito maior do que o valor que você vai receber. Porque essa ação, ela não depende do valor. O trabalho que o advogado vai ter é o mesmo. É um trabalho danado. Essa ação depende da viabilidade estratégica de se entrar ou não. É claro que um dia, porque a cobrança de pensão ela prescreve aos 20 anos de idade, quando fez 21 não dá para cobrar mais, você pode cobrar esses atrasados todos, tá? Então, antes que minha bateria acabe, eu vou responder algumas perguntas sobre pensão alimentícia. Muita gente fez pergunta. Enquanto tiver curtida e enquanto tiver bateria, eu vou responder. Manda as perguntas. Se o pai tem 2 filhos, quando deve pagar para cada um? A pensão alimentícia não é calculada pelo número de filhos. A pensão alimentícia é calculada pela necessidade de cada criança e a possibilidade de pagamento. Jéssica, isso significa o quê? Que você tem que calcular a necessidade. No Pensão Justa você aprende a calcular a necessidade da sua criança, de cada criança, ou pelo menos da sua. E você entra com uma ação referente à sua criança. Essa pergunta está com cara de quem está perguntando para o atual marido. Ah, ele tem 2 filhos, com mulheres diferentes, e casou comigo. Quanto que ele vai pagar para cada um? Não tem essa resposta simples. Porque cada mulher vai entrar, como ela é representante legal da criança, com uma ação. E cada criança pode receber um valor de pensão diferente. É claro que, se fosse uma criança só, e o cara que vai pagar a pensão recebe um salário mais baixo, que o valor maior seria para essa uma criança. Se nasce uma outra criança, se ele tiver condições financeiras favoráveis, não vai diminuir o valor da pensão da primeira criança. Mas se tiver condições financeiras desfavoráveis, também não vai diminuir o valor da primeira criança, mas talvez diminua para a segunda. Isso que é ruim. Por que ele não vai diminuir da primeira? Porque ele fez planejamento familiar. Se ele teve outro filho, é porque ele tinha condições de pagar a criança. Aqui um recado para os homens. Nossa, mas o judiciário está cobrando o fato de eu ter filho ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. O judiciário atualmente pensa assim, não faz mais filho não, se você não tem dinheiro para bancar nem o primeiro. E aí muitos homens me mandam mensagens revoltados. Mas a mulher tem que trabalhar também. Também tem, sabe? Mas o valor da pensão geralmente é a metade da conta. Então, a mulher já está dando a metade da conta, seja por o próprio cuidado da criança, ou por ajuda dos pais, ou porque ela trabalha também e injeta dinheiro. Tá? E você não tem nem direito de reclamar desse assunto se você paga 300, 400, 500 reais de pensão. É muito pouco esse valor. Uma criança é muito mais cara. E se você reclama desse valor, é porque você não tem noção nenhuma de quanto custa uma criança. E aí não dá nem para discutir com você. Porque se você não é uma pessoa sem noção, só gosta de escrever mensagem, de criticar, não dá para discutir. O nível tá baixo. Agora, se você argumentar, fala assim, não, esses 300 reais eu tô vendo minha criança com as roupas todas esburacadas, passando fome e ela só vai na balada. Pode acontecer? Pode. E dá até para entrar com uma ação de prestação de contas. Até inverter a guarda. Mas você tem que ter provas. Sem provas... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Coração de mãe e de pai, indignação de mãe e de pai, não faz prova no processo, tá? Ah, mas como eu faço prova? Consulte com o advogado. Por quê? Cada história tem um jeito de fazer prova diferente. Cada caso. Eu poderia fazer um vídeo genérico aqui de como fazer prova e você não ia saber fazer prova para o seu caso. Porque o seu caso é específico. Ou você acha que a resposta dos seus problemas está de forma específica na lei? Não está. A lei é genérica, a lei é feita pelo povo. Por isso que quando as pessoas leigas
leem a lei de forma isolada, falam, ah, que lei injusta. Não, não é, a lei não é injusta. A injustiça é porque você não buscou a especificação da lei. Você que tem que buscar a lei entre as partes. O que é a lei entre as partes? A sentença. A sentença vai pegar a lei genérica, por meio do juiz, das provas que você colocou no processo, e fazer uma lei entre as partes. E aquela lei, seja de pensão, alimentos, guarda, partilha, regulamentação de visitas, vai ser específica. Se você não entra com um processo adequado, porque também não basta entrar com um processo achando que esse processo vai resolver todos os problemas da sua vida. Você tem que entrar com um processo adequado para saber se vai resolver aquela sua dor. E se você não sabe fazer isso, não vai contratar um advogado falando assim, quanto que custa a ação de guarda unilateral? Porque talvez você acha que isso vai solucionar a sua dor, e não vai. Hoje eu atendi uma cliente que ela contratou um advogado exatamente assim, quanto que custa para pedir guarda unilateral? E pensão? Obrigado. Eu li o processo, está todo certinho o processo. Não vai solucionar o problema dela. O processo vai durar 5 anos e ela não vai ganhar o que quer no final. Ela não tem esse direito de ganhar o que quer. Hoje ela teve um choque de realidade na minha consulta. Minhas consultas são clássicas de dar choque de realidade nas pessoas. E aí você mede, modéstias favas, um advogado que é bom do que está fazendo de um advogado que quer fechar contrato com você de qualquer jeito. O advogado bom, ele fala não pra você e fala o porquê que tá falando não pra você. Te explica. Não fala só não porque não quer, não pode, não tem jeito. Explica porque tem ou não tem jeito, tá? Ah, mas eu não quero explicar. Procura outro advogado, tá bom? Pessoal, mais uma vez, sou o Dr. Cris, Belo Horizonte, Minas Gerais, atendo em todo o Brasil. Eu vou deixar aqui embaixo como é que faz para calcular o valor da pensão justa, um link, quando eu postar essa live. E vou deixar também o contato para consultas, tá? Consultas online em todo o Brasil. Para tirar dúvidas, eu só tiro aqui. Você pode escrever sua dúvida e quando eu tiver uma disponibilidade eu respondo. Aqui no Instagram e no YouTube. Mas eu não tiro dúvidas pelo WhatsApp não, senão seria impossível. Vocês não fazem ideia de como é que é o WhatsApp de blogueiro, então eu preciso filtrar. Apenas consultas e apenas clientes, tá bom? No WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima.